Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, na nossa aula de instalações hidrossanitárias da parte de água fria, eu gostaria de revisar mais uma vez com vocês o conteúdo de dimensionamento de ramais e subramais, tá bom? Então, eu trouxe esse esquema aqui para vocês, e aí é como se eu tivesse feito tivesse meu projeto arquitetônico, e aqui eu estivesse representando um corte, certo? Da minha edificação. Nesse corte, eu consigo visualizar o reservatório superior, e aí dele desce essa coluna, né? E aí desce toda a tubulação que vai alimentar a casa. Minha intenção aqui é dar uma visão geral. Obviamente, o correto é que a gente mencione a partir do detalhe isométrico, mas assim também dá para vocês entenderem os conceitos, né? A respeito do dimensionamento de ramais e subramais. O que pode acontecer, né? Pode ter uma tubulação que esteja além do nosso campo de visão, né? Que vá na horizontal, através do forro, mas isso aqui não vem ao caso agora, uma vez que a gente não está determinando perda de carga, tá certo? A gente só está interessado realmente em determinar os diâmetros. Então vamos lá, né? Aqui a gente tem um registro, certo? Aqui é o registro geral. E aqui a gente tem essa coluna de água que vai abastecer minha edificação, né? Aqui, vindo para a direita, a gente tem inicialmente um banheiro, né? Que eu coloquei aqui WC. Nesse banheiro a gente tem um registro, né? Para o banheiro. A gente tem o chuveiro, onde a gente tem aqui o registro de pressão. Temos o vaso sanitário, a ducha higiênica e o lavatório. Certo? Muito similar com aquele banheiro que a gente fez na nossa última videoaula. Depois, ó, aqui à esquerda, né, a tubulação vai alimentar a cozinha e a área de serviço. Então, ela para aqui na cozinha. A cozinha tem uma pia com duas cubas, né? Então, aqui pia e pia. Tem o registro da cozinha. E seguindo aqui, tem o registro também da área de serviço, onde a gente tem um tanque e uma máquina de lavar, certo? Primeiro eu vou estar mencionando com vocês da forma que a gente vem fazendo. Depois eu vou fazer uma tabelinha que pode ser que facilite a vida de vocês, né? Vocês também podem ficar à vontade para fazer esse exercício no Excel. Então vamos lá, vamos começar. Eu sempre está alternando as folhas, certo? Pessoal, eu vou dividir isso aqui em trechos, né? Então vamos lá primeiro para essa parte. Então, aqui entre esse registro geral e esse T aqui que vai para o banheiro, eu vou chamar de trecho 1, 2, certo? Aí a gente vai entrar aqui no banheiro, né? No caso do banheiro, ó, 2, aí vem a tubulação e aqui ela vai se dividir, né? Porque aqui a gente tem que levar água para o chuveiro e para esses outros equipamentos. Então, aqui, nesse T eu vou chamar de trecho 3. Aqui no chuveiro 4. Vaso sanitário 5. Ducha higiênica 6 e lavatório 7. Mas vocês também podem dividir esses trechos de acordo com os equipamentos. Por exemplo, trecho T, chuveiro, T, vaso sanitário, ducha higiênica, certo? Isso aí fica a critério de vocês. Então, aqui 2, 7, né? O próximo trecho aqui, ó, vai ser aqui nesse registro. Então, eu vou nomear aqui 8, né? Aí, aqui, ó, vai mudar 9, 10. O próximo vem aqui, né? 11, né? 8 até o 11. Aqui, parou nesse tanque 12 e 13, tá certo? Então, vamos começar. Pessoal, lembrando algumas coisas, né? Esse método dos pesos, ele utiliza essa expressão aqui para vazão. Então, ó, vazão vai ser igual a 0,3 multiplicada pela raiz do somatório dos pesos dos equipamentos. E aí, essa tabela está disponível, essa tabela que fornece tanto o peso como as vazões de cada equipamento, ela está disponível na aula de vocês. Aí, se vocês observarem lá nessa aula, essa tabela vai fornecer os pesos. Então, vou logo colocar aqui. Bom, a gente sabe que tem a parte do banheiro, então a gente vai colocar aqui pesos, certo? A gente vai ter chuveiro, que a gente vai representar pela sigla CH. A gente vai ter vaso sanitário, que a gente vai chamar de VS. A gente vai ter ducha higiênica e a gente vai ter lavatório, certo? Esses aqui do banheiro. Quando a gente estiver falando da cozinha,
a gente vai ter apenas a pia, né? E a área de serviço, tá aqui a ponto de serviço. A gente vai ter o tanque, certo? E vamos ter também a máquina de lavar, representada pela sigla ML. Aí, para o chuveiro, a gente vai adotar chuveiro elétrico, o peso é 0,1. Para o vaso sanitário, o peso é 0,3. Lembrando que esse vaso sanitário seria aquele com caixa acoplada, certo? Para a ducha higiênica, a gente vai adotar o valor de 0, deixa eu olhar aqui na tabela, 0,4. Estou olhando aqui na tabela ao lado. Para o lavatório, a gente vai pegar o valor de 0,3. Para a nossa pia da cozinha, aí a gente vai considerar que a torneira é com misturador de água fria, certo? Não a torneira elétrica, então 0,7. Para o tanque, 0,7 também. E para a nossa máquina de lavar, a gente tem, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 1, né? 1,0, certo? Então, anotados os pesos, a gente vai para o primeiro trecho, certo? O primeiro trecho, pessoal, ele vai ser o trecho 1, 2, que compreende, ó, essa saída de água do reservatório até imediatamente antes desse T aqui. Então, trecho 1, 2. Pessoal, os equipamentos que a gente tem nesse trecho. Bom, a gente vai carregar, esse trecho aqui, na verdade, ele vai carregar a vazão de toda a edificação. Então, a gente vai ter que somar o peso do banheiro, o peso da cozinha e o peso da área de serviço. Então, eu vou somar esses pesos. Então, eu vou colocar aqui banheiro, e aí a gente tem chuveiro, vaso sanitário, ducha higiênica e lavatório, certo? E aí o somatório dos pesos desse banheiro vai dar igual a 0,1 mais 0,3 mais 0,4 mais 0,3, 1,1. Cozinha. Pessoal, na cozinha nós temos, como vocês viram na figura aqui, ó, duas cubas, né? Duas pias, duas torneiras. Então, a gente vai contabilizar as duas aqui. Então, vou colocar aqui, ó, pia e pia, certo? E aí, o somatório dos pesos, no caso, vai ser 0,7 vezes 2, né? Que dá 1,4. E aqui a gente também vai ter a área de serviço, que vai ser composta por máquina de lavar, que eu chamei de ML, e o nosso tanque, certo? E aí o somatório dos pesos desse ambiente vai dar 1 mais 0,7, 1,7. E aí agora a gente pode determinar a vazão desse trecho, né? Então, vazão é igual a 0,3 multiplicado por raiz do somatório desses pesos, né? Que no caso é 1,1 mais 1,4 mais 1,7. E aqui a gente vai ter vazão igual a 0,3 multiplicado por raiz do somatório desses pesos, né? 1,1 mais 1,4 mais 1,7. Perdão aí. 1,4 mais 1,7 vai me dar 4,2. Lembrando que essa vazão ela vai sair em litros por segundo. A gente ainda precisa converter. Então, 0,3 multiplicado por raiz de 4,2 dá 0,615, né? Aproximadamente. E aí, a gente divide por 1000, vai dar 6,15 multiplicado por 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo, tá certo? E aí, pessoal, o que nos interessa? A gente já determinou a vazão, agora nós queremos saber o diâmetro. E aí, a gente vai recordar lá de aulas anteriores também, onde a gente viu que a vazão, ela era o produto da área, da seção transversal da tubulação, multiplicado pela velocidade de escoamento do fluido, né? Que nesse caso, o nosso fluido será a água. E aí, para o caso de ramais, subramais, colunas e barriletes, essa velocidade aqui
ela é, o máximo, né, dela é 3 metros por segundo, certo? Aí a gente vai lembrar aqui, só fazer um parênteses para essa área aqui, certo? Essa área é a área da seção transversal da tubulação, portanto, πr ao quadrado. E aqui a gente vai utilizar ela como πd ao quadrado sobre 4, certo? Que é algo que eu já fiz com vocês em outras aulas, aí vocês já devem recordar, certo? E aí, a gente vai manipular essa expressão aqui para poder determinar o nosso diâmetro. Eu vou fazer aqui uma primeira vez para vocês verem, aí nas outras a gente só vai pegando a expressão. Bom, a gente sabe que a vazão é a área multiplicado pela velocidade, e aí a gente já tem determinada a velocidade e a vazão, portanto a gente quer saber a área. Então a área vai ser a vazão dividida pela velocidade. A área, como a gente viu aqui, é πd ao quadrado sobre 4. E aí a vazão a gente repete e a velocidade a gente repete, né? A gente vai fazer meios por extremos, então a gente vai obter aqui, ó, πd ao quadrado multiplicado pela velocidade igual a 4 multiplicado pela nossa vazão. E aí, como o π e o v estão multiplicados pelo d, eles vão passar dividindo essa parcela, que é 4 vezes o q. Então, vai ficar d ao quadrado igual a 4 multiplicado pela vazão, dividido pelo π vezes a velocidade. E daqui a gente vai extrair a raiz para ficar com o valor do nosso diâmetro, certo? Só que no nosso caso, como a gente já comentou, a velocidade que a gente vai adotar, né, que é a velocidade máxima, vai ser 3 metros por segundo. Obviamente, depois quando a gente for adotar o diâmetro, essa velocidade de escoamento ela vai reduzir, certo? Se vocês quiserem fazer esse teste depois, só para tirar a prova, podem fazer. Então aqui, nossa expressão final vai ficar diâmetro igual a 4 multiplicado pela vazão dividido por π multiplicado por 3, certo? E aqui do nosso primeiro trecho, né, a gente já pode determinar o diâmetro. Então, no caso do nosso primeiro trecho, o diâmetro será 4 multiplicado por 6,15 vezes 10 a menos 4, dividido por π multiplicado por 3, certo? E aí, vamos tirar a raiz de tudo isso. Aí, a gente vai ter, ó, multiplicado por 4, dividido, vou abrir parênteses, shift π, multiplicado por 3. E aí, a gente extrai a raiz, ó. Vai dar 0,016 metros, né? E aí, a gente vai passar para milímetros, multiplicando por 1000. 16, 15, né? 16 milímetros aproximadamente. Só que o diâmetro comercial mais próximo é 20 milímetros e construtivamente eu acho mais adequado a gente adotar 25 milímetros. Então, o D adotado é igual a 25 milímetros. Certo, pessoal? Então, vamos agora para o próximo trecho, né? Meu próximo trecho, pessoal, será esse trecho aqui. Eu vou começar pelo banheiro, né? Então, meu próximo trecho vai ser 2, né? Assim, imediatamente após esse T, até o 3. Nessa tubulação, pessoal, vem apenas a água necessária para abastecer os equipamentos do banheiro. Então, o que é que eu vou fazer? O somatório dos pesos vai ser justamente o peso dos equipamentos do banheiro. Então, eu vou colocar o trecho 2, 3. E aqui a gente vai determinar a vazão. Aqui, anteriormente, a gente já viu que o peso do banheiro, aqui, ó, já tá 1,1. Então, não precisa refazer. Então, minha vazão será 0,3 multiplicada pela raiz de 1,1, dá 0,315 litros por segundo. E aí, a gente vai dividir por 1000. Dá 3,15 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo, tá bom?
E aí, para determinar o diâmetro, a gente vai fazer 4 multiplicado por 3,15 vezes 10 a menos 4, dividido por 3 multiplicado por π. Então, ó, esse valor, eita, deu errado, né? 4 multiplicado pela vazão, dividido, eu vou abrir parênteses, por π, multiplicado por 3, que é a velocidade, vai me dar esse valor, a gente vai extrair a raiz. E aí, a gente vai ter 0,011, aqui eu vou colocar 2, tá? Não, que é 5, eu vou colocar 11 mesmo, 11,5, para não ter dúvida, né? Metros. E aí, a gente multiplica por 1000, vai ficar com 11,5 milímetros, né? 11,56 milímetros. E aí, a gente vai adotar 25 milímetros, certo? A gente nunca pode adotar menor que o diâmetro que deu aqui, certo? Mas maior não tem problema. O que vai variar somente é a velocidade, né? Que quando você aumenta o diâmetro, essa velocidade ela tende a diminuir, certo? Vamos para o próximo trecho. Pessoal, o próximo trecho a gente pode esmiuçar, começar a esmiuçar aqui o banheiro, né? Ou a gente fazer o geral. Eu vou começar a fazer por ambiente. Então, vou fazer aqui. Eu já fiz 2, 3, então agora eu vou fazer 3, 4. Esse trecho 3, 4 é aqui, ó, imediatamente após o T até o chuveiro, certo? Uma coisa que eu havia esquecido, né, é de classificar os sistemas, né, como ramal e subramal. Vamos ver isso agora. Deixa eu só separar aqui o trecho 3, 4. Aqui o trecho 2, 3 é o banheiro, né? Pessoal, esse trecho 2, 3, ele é um ramal, porque ele vai carregar a vazão para mais de um equipamento sanitário, certo? Então, sempre quando isso acontecer, será ramal. Quando carregar a vazão para mais de um equipamento. Então, aqui seria um ramal. No caso do trecho anterior também, né? Ele carrega a vazão dos equipamentos de todos os ambientes. Então, também será um ramal. Vou colocar aqui. Ramal. Esse trecho 3, 4, né? Ele é um subramal. Por quê? Só tem o chuveiro. Então, subramal. E ele só tem o chuveiro. Então, vamos lá. A vazão vai ser 0,3 multiplicado pela raiz do peso, né? O peso do chuveiro a gente viu que era 0,1. Então, vai ficar 0,3 multiplicado por raiz de 0,1. Isso a gente vai dividir por 1000. 9,5 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo. Esqueci de deixar litros por segundo, tá, pessoal? Mas aí caberia deixar também 0,3, fazer novamente só pra gente tirar a dúvida, raiz de 0,1, e aí dividir por 1000, né? Certo? E o diâmetro vai ser 4 multiplicado por 9,5 vezes 10 a menos 5, dividido por 3 multiplicado por π, novamente, né? Isso aqui vai ser bem repetitivo. E aqui a gente vai ter, ó, 4 vezes 9,5 vezes 10 a menos 5, dividido por shift π vezes 3, raiz, né? A gente vai ter 6,35 vezes 10 a menos 3 metros. E aí, multiplicando por 1000, a gente vai ter 6,35 milímetros. E o D que a gente vai adotar vai ser 25 milímetros também, certo? Vamos para o próximo trecho. O próximo trecho vai ser esse trecho aqui, ó. Imediatamente após esse T aqui, o trecho 3, 5. Então, trecho 3, 5. Observações, né? Esse trecho 3, imediatamente antes de chegar aqui no vaso sanitário, ele vai carregar a vazão dos equipamentos, vaso sanitário, ducha higiênica e lavatório, certo? Então, ele é um ramal, porque é mais de um equipamento.
E o que é que compõe esse ramal? Ducha higiênica, vaso sanitário e lavatório. Então, a gente vai primeiro fazer o somatório dos pesos, né, desse equipamento. Ducha higiênica 0,4, vaso sanitário 0,3 e lavatório 0,3, né? 0,4 com 0,3, 0,7, com 0,3, 1. E aí a vazão será 0,3 multiplicado por raiz de 1, que a gente sabe que é 1, né? Então, 0,3 litros por segundo, a gente vai dividir por 1000. Vai ser 3 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. E aí o diâmetro igual a, vou colocar aqui assim, 4 vezes 3 vezes 10 a menos 4, dividido por π multiplicado por 3. E aí a gente vai ter esse valor multiplicado por 4, dividido por π multiplicado por 3, e aí a gente extrai a raiz, dá 0,0113 metros. E aí a gente multiplica por 1000, né? 11,28 ou 11,3 milímetros. E aí novamente a gente vai adotar o diâmetro comercial de 25. Vamos para o próximo trecho, né? Aqui. Então, ó, 3,5. Então, o próximo é 5,6. Imagine que nesse trecho aqui é imediatamente após esse T, que foi para o vaso sanitário, né? Então, nessa situação, ele vai carregar a vazão do ducha higiênica e do lavatório. Então, continua sendo o ramal. Lembrando que a gente faz isso, mas depois a gente vai fazer individualmente, né? Para o vaso sanitário e para a ducha higiênica, que são subramais, mas também precisam ser dimensionados. Então, vamos lá, né? 5,6. Ele é um ramal, porque tem mais de um equipamento, né? E que equipamentos são esses? Ducha higiênica e lavatório. A gente tem o peso, nesse caso, da ducha higiênica e do lavatório, perdão. Então, 0,3, 0,4 a gente tem 0,7. A vazão vai ser 0,3 multiplicado por raiz de 0,7. Nós teremos 0,25, né? Litros por segundo. E aí a gente vai dividir por 1000 para achar em metros cúbicos por segundo. A gente tem 2,51, né, aproximadamente, vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo, certo? E agora a gente vai determinar o diâmetro. O diâmetro é 4 vezes 2,51 vezes 10 a menos 4, dividido por π multiplicado por 3. Então, é esse valor, 4 vezes 2,51 vezes 10 a menos 4, dividido por π vezes 3, e aí raiz disso, 0,013 metros. A gente multiplica por 1000, aí 10,3 milímetros, e aí a gente vai adotar também 25 milímetros. Muito fácil, né, pessoal? É só mais repetição, né? Mas eu acredito que vocês agora vão entender bem direitinho, não vai restar mais nenhuma dúvida a respeito desse assunto. Vamos lá. Vamos prosseguir, né?
Ainda cabe mais um trecho aqui, né? Nesse caso vai ser o trecho... a gente fez 5, 6, vai ser o último trecho, né? Antes da gente fazer os outros subramais, né? Tem um trecho 6, 7. Pessoal, o trecho 6, 7 é imediatamente após esse T até o lavatório. Então, ele é um subramal, porque só tem o lavatório, né? E a gente vai colocar aqui, ó, o equipamento que ele tem é o lavatório. Então, a vazão, o peso, na verdade, vai ser 0,3, né? Então, a vazão vai ser igual a 0,3 multiplicado por raiz de 0,3. Dá 0,16 litros por segundo, né? A gente vai dividir por 1000 para ficar em metros cúbicos por segundo. Dá 1,64 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. E aí a gente vai agora determinar o diâmetro, que vai ser igual a fazer a raiz, né? 4 vezes 1,64 vezes 10 a menos 4 dividido por 3 vezes π, ou π vezes 3, né? Então, 1,64 vezes 10 a menos 4 multiplicado por 4 dividido por π vezes 3, raiz disso dá 8,34 vezes 10 a menos 3 metros. A gente multiplica por 1000, dá 8,34 milímetros, né? E novamente a gente vai adotar D igual a 25 milímetros. Aí faltou a gente dimensionar só as saídas do vaso sanitário e da ducha higiênica, né? Que são subramais. Então a gente vai colocar aqui o 5, trecho 5, como se fosse só ali onde está o vaso sanitário. E trecho 6 são onde está a ducha higiênica, certo? Ou se não, coloca só assim, trecho do vaso sanitário. No caso do vaso sanitário, o peso dele é 0,3, né? Então, a vazão vai ser igual a essa anterior aqui, né? Que a gente fez para o lavatório. 1,64 vezes 10 a menos 4. E o diâmetro também será igual, né? O diâmetro será 8,34 milímetros, e aí a gente também vai adotar 25. Certo? Passar uma linha aqui. O próximo trecho seria o trecho da ducha higiênica. Lembrando que aqui é um subramal. E aqui também, né? E aí nós temos... Só organizar aqui. No caso da ducha higiênica, o peso seria 0,4, né? Então, a gente vai fazer a vazão igual 0,3 multiplicado pela raiz de 0,4. Dá 0,189 vezes litros por segundo, né? A gente dividir por 1000. Dá 1,89 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. E aí o diâmetro vezes 1,89 vezes 10 a menos 4
dividido por π vezes 3. Então, vezes 4, dividido por π vezes 3. Extraindo a raiz, né, dá 8,97 vezes 10 a menos 3 metros, né, e a gente vai multiplicar por 1000, vai dar 8,97 milímetros, e a gente vai adotar 25 também. Certo? Agora, pessoal, a gente vai para o próximo trecho. Bom, a gente já fez todo o banheiro, agora vamos seguir, né? O próximo trecho, ele vai imediatamente após esse T até chegar aqui. Se vocês repararem, esse trecho aqui, imediatamente antes desse T aqui, ó, ele está levando a vazão para os equipamentos da cozinha e da área de serviço. Então, a gente vai somar o peso total da cozinha e da área de serviço nessa situação, certo? Então, é o trecho 2,8. Então, vamos lá. Trecho 2,8. Esse trecho, ele é um ramal, né? E aí, a vazão dele vai ser igual a 0,3 multiplicado pela raiz dos pesos, né? Então, era para eu ter deixado aquela feita de outra forma, mas tudo bem. Então, ó, a gente vai somar cozinha, que foi 1,4, mais 1,7 da área de serviço, dá 3,1. Então, ó, 0,3 multiplicado por raiz de 3,1 dá aproximadamente 0,53 litros por segundo. A gente vai dividir por 1000. 5,3 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. E aí o diâmetro, a gente vai fazer isso multiplicado por 4 vezes 5,3 vezes 10 a menos 4. A gente vai dividir por π multiplicado por 3, né? E extrair a raiz, dá 0,015 metros, né? A gente vai multiplicar por 1000 para ficar em milímetros. E aqui, ó, deu aproximadamente 15 milímetros. E aí a gente vai novamente adotar D igual a 25. Pessoal, eu vou deixar de montar essa equação porque vocês já devem ter entendido, né, como se dá essa montagem e também como se faz essa operação. Aí eu vou ficar fazendo essa parte só na nossa calculadora, tá certo? O próximo trecho, pessoal, eu vou adentrar, né, nessa parte da cozinha. Então, ó, o próximo trecho, ele é aqui desse T até imediatamente antes dessa pia, né? Dessa primeira pia. Então, é o trecho 8,9, tá? Então, trecho 8,9. Pessoal, esse trecho 8,9, vou pegar aqui novamente, né? Ele é um ramal. Por quê? Se é imediatamente aqui antes dessa primeira saída da pia, ele tá carregando a vazão de dois equipamentos, né? Que justamente são essas duas pias. Então, ele é classificado como ramal. E aí, no caso, o peso vai ser o peso da cozinha, né? Correspondente a essas duas pias, que é 1,4. Então, 0,3 multiplicado por raiz de 1,4, a gente vai obter 0,35 litros por segundo aproximadamente, certo, pessoal? E aí, a gente vai dividir por 1000. Dá 3,5 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. A gente vai calcular o diâmetro, né? 3,5, na verdade, 4 vezes 3,5 vezes 10 a menos 4. 4 vezes a vazão, né? Dividido por π multiplicado por 3. E aí, a gente extrai a raiz. A gente vai ter 0,012, né, milímetros não, metros, e a gente vai multiplicar por 1000, vai achar 12,18 milímetros, e aí a gente vai adotar
25 milímetros. Aí, pessoal, a gente vai ter 2 subramais iguais, né? No caso, agora o trecho seria 9 e 10, é o subramal, e também a gente calcula a saída dessa pia. Então, eu vou colocar aqui trecho 9 e 10, vocês vão estar olhando lá que nesse trecho 9 e 10 só tem uma pia, né, uma das pias. Então, ó, esse trecho é imediatamente depois do T, que passa a primeira pia. Então, vai ficar só essa pia aqui. Então, é um subramal, certo? Que vai ter o mesmo diâmetro da pia, né, dessa primeira pia aí, da cozinha. Pessoal, quando a gente acha esses diâmetros, quer dizer que também a gente vai adotar eles para as conexões, certo? Para as singularidades, ou seja, para joelho, T, registro, tá bom? Então, vamos lá, né? A pia vai ser igual a 0,3 multiplicado pela raiz do peso dessa pia, que é 0,7. Acho que a gente já fez esse em algum lugar, né? Vamos olhar aqui. 1,10107, ó. 0,25 litros por segundo. E aqui, se não me engano, 2,5 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo, né? E o diâmetro é 10,32 milímetros, né? Aqui já foi adotado 25, então vou repetir aqui. 10,32 milímetros. E adotado, né? 25 milímetros. Certo, pessoal? Tranquilo, né? Fazer assim só por desencargo de consciência, né? 4 vezes 2,5 vezes 10 a menos 4. Dividido, vezes 3. Aí a gente extrai a raiz, né? E aí multiplica por 1000, certo? Tá o diâmetro. E aí vamos... então o trecho 9 e 10 é igual à própria pia, então eu não vou fazer novamente, né? Não é necessário eu fazer de novo. Aí agora a gente vai para a área de serviço, que é o nosso último trecho, né? Nosso último ambiente, na verdade. E aí a gente vai ver esse trecho aqui, ó. 8, 11, né? Que é imediatamente após esse T, até chegar na nossa área de serviço. Trecho 8, 11. Esse trecho, pessoal, ele carrega a vazão do tanque da máquina de lavar, portanto, ele é um ramal. E eu vou colocar aqui tanque e máquina de lavar. No caso, o peso, né, do tanque é 0,7 e da máquina de lavar é 1. Então, é 1,7 somatório do peso. E aí a vazão é 0,3 multiplicado por raiz de 1,7. Dá 0,39 litros por segundo. A gente vai dividir por 1000. 3,9 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Diâmetro. Dividido por π vezes 3, e aí a gente tira a raiz, dá 0,013, né, metros, 13 milímetros, né? A gente adota 25. E aí, finalmente, a gente vai aqui para esse último ambiente, né? Até aqui, pessoal, ó, vocês vão de combinar comigo que é 8, 11. O 11 até imediatamente antes do 12 é igual, né? Então, eu vou colocar aqui trecho 11, 12 igual ao trecho 8, 11. E aí, a gente vai fazer o 12, 13. E aí, esse trecho 12, 13 é imediatamente após esse T aqui, certo? Então, vai ser um subramal. Só vai carregar a vazão da máquina de lavar. E aí, a gente viu que o peso da máquina de lavar...
reservatório é 1, né? Então, a gente já fez um assim, que o peso era 1, que a vazão dá 0,3 litros por segundo, que é 3 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Vamos conferir só a respeito do diâmetro, né? Vamos procurar aqui 1,1, 0,1, 1, né? O diâmetro 11,3 milímetros e o adotado 25. Diâmetro 11,3 milímetros e o adotado 25 milímetros. E aí vamos fazer, né? Aqui já é como se fosse o subramal da máquina de lavar, como se fosse, não é, né? Vamos fazer só a saída do tanque, né? Então a gente vai colocar aqui trecho TQ, que é o tanque, né? O peso do tanque, a gente viu que era 0,7. E aí fica igual ao trecho 910, né? Onde a gente encontrou a vazão igual a 2,5 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. O diâmetro calculado 10,32 milímetros, né? E o diâmetro adotado 25 milímetros, certo? E aí a gente teria terminado o dimensionamento. O que é que pode tornar a vida de vocês mais fácil, né? Fazendo isso? Primeiro, fazendo no Excel, né? Fica bem mais tranquilo. Ou vocês ainda podem elaborar uma tabela. Eu vou fazer aquela de maneira simples com vocês, certo? Então, essa tabela, o que é que ela vai ter? Primeiro, pessoal, ela vai ter o sistema. Na coluna do sistema, você vai dizer se é ramal ou se é subramal, certo? Aí, outra coluna deve ter os equipamentos. Eu vou preencher pelo menos o primeiro com vocês, para que vocês vejam, certo? Equipamentos. Aí, outra coluna com somatório dos pesos. Então, somatório dos pesos, certo? Outra coluna com a vazão, aí em litros por segundo. E se vocês quiserem colocar outra em metros cúbicos por segundo, também pode colocar. Uma outra com o diâmetro calculado, certo? E outra com D adotado. Também aqui, ó, em milímetros, certo? Isso pode facilitar a vida de vocês. Então, vamos supor, eu vou começar a preencher, vou preencher um, tá? Só para vocês verem esse exemplo. Em outras aulas tem essa tabela que eu já fiz também, só para relembrar, tá? Então, vamos supor, pessoal, que eu esteja fazendo primeiro a respeito desse banheiro, né? Esteja fazendo trecho 2, 3. Então, esse trecho 2, 3... ainda pode ter outra coluna por trecho, né? Mas é que eu vou colocar o ramal. E aí, o que é que vai nesse trecho 2, 3? Chuveiro, vaso sanitário, ducha higiênica e lavatório. Aqui vocês vão colocar o somatório dos pesos, né? Que a gente viu lá no nosso exercício, que era 1,1. E aqui vocês calculavam a vazão e os diâmetros, tá certo? E aí poderiam também montar essa tabela. Isso pode facilitar a vida de vocês. Bom, pessoal, era essa atividade que eu gostaria de mostrar para vocês. Espero que vocês tenham esclarecido as dúvidas e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau!